Como saber se a ideia de narrativa que eu tive serve para um filme, para uma série, para uma minissérie, né? Que elementos eu preciso prestar atenção para identificar qual o melhor formato da minha história ser contada? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo ao Narratologia. Essa é uma pergunta que eu recebo bastante desde o início do canal, como que a gente sabe identificar, né, se essa ideia serve melhor para um filme ou para uma série. E é uma dúvida que ela demora um pouco pra gente aprender a sanar como roteirista, né? Realmente, assim, uma premissa, tem algumas premissas que elas funcionam de maneiras diferentes. Mas existem algumas perguntas e alguns testes que a gente pode fazer para identificar como que essa nossa história, como que essa ideia que a gente teve se encaixa melhor em determinado formato, né? E para isso eu vou precisar explicar para vocês algumas premissas de cada um desses formatos. E eu acho melhor a gente começar pelas séries pelo seguinte motivo. As séries, elas quase que têm, assim, um checklist, sabe? Que você tem que preencher pra dizer, ah, beleza, isso daqui é uma série, isso daqui pode funcionar como série. Diferente do filme, o filme, assim, como ele tem vários formatos diferentes, você tem uma narrativa de vanguarda, um filme de autor, uma narrativa clássica, um filme de super-herói que é dentro de uma saga, isso tudo varia muito. Então é mais fácil você testar pra onde essa ideia funciona melhor, se você pensa ela, bom, será que isso aqui funciona pra uma série ou não? Então, um dos primeiros pontos, se a ideia que você teve traz muitos personagens em tramas diferentes, isso já pode ser um indício de uma série. Ainda assim, não comprova 100%. Por quê? Porque se a gente pega um filme tipo Magnolia, que é um filme do Paul Thomas Anderson, que tem 8, 9 tramas, mais ou menos, você tem ali 8, 9 protagonistas, cada um com sua trama diferente, e é um filme de 2 horas e 40, por exemplo. Então, só por esse lado não dá pra gente encarar. Segundo ponto, pra gente verificar se serve ou não pra uma série. Se a gente observa que existe um potencial de contar uma narrativa a cada episódio. Ou seja, um potencial para procedural. Um potencial para que eu tenha pequenas histórias que começam e terminam dentro do próprio episódio. O exemplo que eu não canso de usar aqui no canal é Friends. Em Friends você tem ali um conflito, é uma série majoritariamente procedural, você tem apenas um pequeno aspecto serializado. Para saber a diferença entre aspecto serializado e procedural, verificar este vídeo que vai aparecer o card aqui pra vocês aqui em cima. Então em Friends a gente tem esse conflito que começa e termina no próprio episódio, e percebam, temos vários personagens também, né? É muito característico de uma série a gente ter vários personagens. Por último, pra gente identificar se o nosso projeto serve ou não pra uma série, que é um dos maiores pilares de uma série, é o quê? Se você é inscrito nesse canal, automaticamente o seu projeto ele serve melhor pra uma série. Tô brincando, gente. Mas se você se inscreve nesse canal, você pode ter certeza de que a gente aqui tá compartilhando toda semana um conteúdo de qualidade sobre narrativa pra te tornar um roteirista melhor, pra te tornar um escritor melhor. Então não esqueça de se inscrever nesse canal. E o último aspecto que a gente usa pra identificar se a gente tem uma série é o seguinte: conflito resistente a várias temporadas. Se eu tenho um conflito de um personagem que é um grande conflito e eu percebo ali o que é ter essa resistência para várias temporadas, não é só ter um conflito de altíssima tensão dramática, por exemplo, mas é também ver se aquilo ali rende temporadas diferentes. Percebam, eu posso ter pequenos conflitos que eu vou resolver temporada a temporada. Vamos usar o exemplo de Game of Thrones aqui. Em Game of Thrones, o que eu tenho? Eu tenho uma série cujo conflito central é quem vai ficar com o trono. Afinal, é um jogo dos tronos. Quem vai vencer o Jogo dos Tronos? E eu posso ir separando as temporadas. Beleza, então eu tenho uma temporada em que tem uma guerra entre o pessoal do reino tal e o pessoal do reino tal. Depois da segunda temporada, eu tenho uma invasão do norte que impacta toda a guerra. Não tô dizendo que é isso que acontece, tá, gente, na série. Mas na terceira temporada eu vou ter, então, a chegada de Daenerys, que tava lá do outro lado do mar, e ela atravessa pra chegar em Westeros. Então, em cada temporada, eu vou explorando, eu vou me aprofundando nesse conflito. Percebam como o conflito só é resolvido no último episódio da última temporada, e é assim que deve ser
feito. Inclusive, eu fiz um vídeo recente falando dos maiores erros de roteiristas, e um deles é resolver o conflito central logo nos primeiros episódios da série. Ai, gente, isso não se faz de jeito maneira. Outra coisa que um roteirista não faz é formatar o seu roteiro de forma incorreta. Pois é. Se você tem uma ideia para um filme ou para uma série, ou você ainda tá descobrindo para que sua ideia serve, não adianta de nada se você não souber formatar o seu roteiro. Então é absolutamente essencial que você, como um roteirista profissional, como um roteirista de verdade, conheça e domine a linguagem audiovisual. Para isso que criei o meu curso de formatação de roteiro, que está com inscrições abertas. Basta que você clique aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Tá, Bea, beleza. E como é que eu sei se eu tenho um filme? Vamos lá. Se você tem um filme de narrativa clássica, é muito mais fácil. Você vai ter um protagonista, você vai ter um conflito e você vai ter uma jornada muito clara. Se você tiver outros personagens, vão ser outros personagens com uma subtrama. Então, esta subtrama precisa conversar com a trama principal, tá? Isso no caso de filme de narrativa clássica. Você vai ter ali um pequeno conflitozinho, sabe? É o par romântico que tem que ficar junto. Eu preciso conseguir aquele emprego. Eu preciso mudar de cidade. Eu preciso fazer minha empresa dar certo, né? Isso daí também até funciona para uma série também, fazer uma empresa crescer e dar certo, né? Mas obviamente no caso de uma série o conflito central seria outro. Por exemplo, eu preciso montar uma empresa para pagar uma dívida de R$1,5 milhão, por exemplo. Funcionaria bem para o conflito de série. Mas notem como no caso de longas a gente tem esse pequeno conflito que consegue ser resolvido em 1h30, 1h40 de filme, e você consegue esgotar as possibilidades dramáticas, não temáticas e nem psicológicas no caso de uma narrativa clássica. No caso de uma narrativa clássica, você vai esgotar as possibilidades de ação, as possibilidades dramáticas dentro daquele longa. Se você tem uma unidade temática, ou seja, se você tem algum tema, alguma crítica social, se a gente pega um filme, por exemplo, como Infiltrado na Clã, do Spike Lee, ali você tem uma unidade temática racial muito forte, uma crítica racial muito forte. E o que ele faz ali? Ele não esgota possibilidades dramáticas, ele esgota muito mais possibilidades temáticas. Ou seja, ele busca várias formas diferentes de mostrar ao espectador a problemática daquele tema, de apresentar a crítica dele para incitar o meu espectador a refletir. É isso que acontece quando você tem um filme que é uma narrativa moderna. Para entender um pouco melhor sobre narrativa moderna, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui. Beleza, Bea, mas olha, eu tô aqui confuso e eu não sei se a minha premissa, ela também serve para uma minissérie. Será que ela serve para uma minissérie também? Pois é, gente, minissérie é sempre algo que a gente pisa um pouco em ovos, porque ela pode ter várias tramas, mas ao mesmo tempo ela também não tem um conflito que é resistente a várias temporadas. A gente até brinca que minissérie é um filme grande, tá? Entre nós, assim, roteiristas, porque no fundo a estrutura ela não é tanto assim de série. Obviamente que você tem elementos de série, você tem ali o gancho no final de cada episódio pra poder engajar o espectador, mas puramente ali como você conduz a trama, como você já tem uma resolução muito clara em mente, você acaba conduzindo muito mais como um longa mesmo, como um longa longo, né? Que nem como David Lynch brincou quando a gente estava começando a ter essa ascensão dos streamings, agora vamos ter filmes de 13 horas. Então, uma minissérie é bem isso mesmo. A minissérie é um filme de 8, 7, 6, 10 horas, né? Aí varia cada minissérie, né? O que funciona muito bem pra minissérie? Investigação, né? Então eu tenho ali uma investigação que acontece no final da temporada. Então eu tenho uma investigação que ela começa no primeiro episódio e termina no último episódio da temporada. Ou eu tenho uma série, por exemplo, tipo O Gambito da Rainha, em que eu coloco uma situação, tornar essa mulher a melhor enxadrista do mundo, e eu vou mostrando isso ao longo dos episódios. Poderia trazer isso para uma série? Poderia, mas eu não teria solucionado aquele conflito dela no último episódio, e eu teria adicionado muitas e muitas tramas a mais, pra poder quase como encher mais aquilo ali, pra render mais temporadas, né? Tô até falando aqui um negócio pra vocês que eu nem devia estar falando, que é assim, né? Você tem ali uma série, você vai ter 10, 11, 13 temporadas, sabe jogar água no feijão? É tipo isso que acontece quando você chega ali já na 7ª temporada e a gente pensa, cara, o que a gente vai fazer? Porque eu já dava pra ter resolvido o conflito, já tem uns 20 episódios, mas o que a gente vai fazer? Vamos botar água no feijão, entendeu? Mas vocês percebem que, por exemplo, séries como Chernobyl e O Gambito da Rainha, elas são super densas. Olhos que Condenam, a mesma coisa, são séries super densas. Por quê? Porque a resolução do conflito tá logo ali. Só que eu tenho muita história pra contar. Percebe a diferença do longa pra minissérie pra série? No longa e na minissérie, eu tenho a resolução do conflito logo ali.
ali. Só que na minissérie eu tenho muito mais história pra contar do que propriamente no longa-metragem. E não esquece, se você quiser ver mais vídeos como este, ou se você quiser trazer sugestões para vídeos novos, falar pra vocês, essas últimas 3 semanas eu só fiz vídeo que vocês sugeriram e vocês adoraram, deu super certo, eu também adorei fazer. Eu acho muito bacana quando a gente tem essa troca. Não se esquece de deixar o comentário aqui no vídeo, deixa um like pra eu saber que você gostou desse vídeo, inclusive pro YouTube saber que você gostou desse vídeo, assim ele consegue recomendar pra mais e mais pessoas. Não se esquece de se inscrever no canal e de me seguir no Instagram. E muito obrigada pela sua audiência. Tchau!